Bom, os irmãos que estão aqui presencialmente, os demais que estão assistindo aí pela internet. Hoje é 23 de maio, né? E nós estamos competindo aí com a final do futebol, então, e ainda está um friozinho, então não está fácil hoje, mas vamos em frente. Começar fazendo uma oração, para que a gente então dê início efetivamente ao nosso estudo aí do livro do profeta Jonas. Amém? Senhor, nós somos gratos, Pai. Te damos graças, primeiramente, por mais este dia, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado. Nós temos essas portas abertas e somos gratos a Ti, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esta obra, Tua obra aqui neste lugar, aqui na Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, onde a Tua palavra tem sido pregada, o Teu nome tem sido buscado e louvado, e nós estamos aqui hoje mais uma vez, Senhor, para Te louvar também desta forma, estudando a Tua palavra, Senhor, e investindo um tempo em estudo do Teu livro, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nos ensinar e para nos guiar, conforme essa mesma palavra diz, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, nós Te louvamos pela vida de cada irmão que está aqui conosco, presencialmente, e também pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que essa palavra possa alcançá-los, que a mensagem da Tua palavra possa nos dar ensino, possa nos dar aprendizado. Então, prepara o nosso coração, usa, Senhor, a nossa vida para entender, para interpretar e para buscar Te conhecer através da mensagem da Tua palavra, Senhor. Nós oramos assim, com gratidão e no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, livro do profeta Jonas, e é um livro bem conhecido por causa da história, né? A história que é narrada aqui no livro do profeta Jonas é uma história bem conhecida da Bíblia por ser uma das histórias mais incríveis aí que a gente tem na Bíblia, né? Então, o profeta Jonas é conhecido, né, por causa da experiência aí que é narrada nesse livro profético aí da Bíblia. Então, assim, como o livro é pequeno, eu coloquei aí alguns slides e vocês podem acompanhar, mas também um material, né, que foi disponibilizado aí pelo canal, é um material principal aí que está orientando o nosso estudo, né? Você já sabe, é um material de autoria nossa aqui, do curso de teologia do pastor Rinaldo, CTOL, então já é um material familiar aí para muitos e é bom que você acompanhe. Se você ainda não tem esse material, aí, entre em contato conosco, aí, com os professores, com a irmã Adriana, para que ela envie novamente, ou se você precisar de uma cópia impressa, enfim, veja aí como é que nós podemos ajudar com isso, tá bom? Eu relacionei aqui alguns comentários, antes da gente entrar efetivamente no texto, porque é muito curioso, né, essa história, é muito curiosa essa história aqui do profeta Jonas, né? É um livro considerado missionário, né? Foi um livro missionário ali no Antigo Testamento, né, porque se trata da pregação a outros povos, né, aos povos gentios, povos fora de Israel, né?
E o profeta Jonas é conhecido por profeta rebelde, profeta fujão, né? Enfim, por causa aí da relutância dele em atender, né, a princípio, o chamado do Senhor para a sua atividade. Tá? A atividade desse profeta, né, na parte norte ali de Israel, no Reino do Norte, né, a gente está nesse período da história, né, do reino dividido e exílio. Então, na cronologia, se a gente tivesse os livros aqui da Bíblia numa ordem cronológica, estariam juntos ali, né, numa ordem, primeiro o profeta Amós, que a gente estudou na aula passada, aí na sequência o profeta Jonas, e aí só depois Oséias, que foi a nossa primeira aula, e aí mais para frente, Naum, que é um livro que a gente vai estudar, se Deus quiser, daqui a 2 semanas, e que volta a falar dessa cidade de Nínive. Eu falei dessa ordem cronológica só para, como os irmãos sabem, na Bíblia não está colocado, os livros não estão colocados nessa ordem, né? Mas só para localizar a época ali. E essa cidade de Nínive, nessa época, é a capital do Império Assírio. Tá? E é uma nação inimiga de Israel. Historicamente, é uma nação que causa aí guerras, problemas contra o povo de Israel, né? Então, a princípio existe tanto esse receio quanto essa relutância do profeta a ir para essa cidade por causa dessa questão histórica, né? Os ninivitas ali, os assírios, eram inimigos do povo de Israel. E Jonas, então, é um profeta que tem sua atividade ali numa cidade de Israel que chama Gat-Hefer. Está registrado lá no livro de Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, segundo Reis 14, 25. Então, lá cita o profeta Jonas em atividade ali no reinado do rei Jeroboão. Então, por isso que a gente localiza ali a época e o local ali no Reino do Norte. Tá? E Jope, né, que é onde Jonas vai, né, ele vai até a cidade de Jope, que é uma cidade portuária ali de Israel, onde tem um acesso portuário para pegar um navio, uma embarcação e fugir da rota de Tel Aviv, né, também está relacionada aí em vários relatos bíblicos, né? Uma cidade importante. Já Nínive, né, no Império Assírio, era lá na Mesopotâmia antiga, né, onde hoje é a região ali do Iraque, coisa assim, né? Enquanto Jope, aqui em Israel, é onde ficaria hoje aproximadamente a capital Tel Aviv aí do país de Israel de hoje, tá? Então, olha só, sobre Jonas, né? Jonas era hebreu, ele tinha esse sentimento nacionalista, né, de hebreu, era orgulhoso, nacionalista, né? E, além de tudo, ele temia ataques futuros do povo, né, do povo assírio, e ainda tinha esse rancor, né, não nutria misericórdia nenhuma, ele tinha todo esse sentimento aí em relação aos assírios, né? Então, tudo isso, né, toda essa condição aí fez com que o profeta
fosse relutante aí, tentasse fugir aí do chamado de Deus, né, para pregar lá em Nínive, né? É interessante ressaltar isso, né, que existia nessa essa origem do farisaísmo, né, nos profetas daquela época, falando do exclusivismo ali de um Deus único, do Deus poderoso. Então, Israel ele tinha essa dificuldade de dividir, né, o conhecimento de Deus com outras nações, né? Então, eles eram um pouco presunçosos, orgulhosos em relação a isso, e nacionalistas, né, por causa disso, e rancorosos em relação ao histórico, né? Eu coloquei aí para a gente ter uma ideia, é tão impressionante o que o profeta Jonas tentou fazer, que eu coloquei um mapa aí, não sei se dá para mostrar, no primeiro, acho que é no primeiro slide. Como é que Jonas se comportou. Eu sei que está meio pequeno, mas só para você entender, você vê ali Jope, né, que está dentro do território de Israel, ali na costa do Mar Mediterrâneo, essa bolinha vermelha aí mais na parte central aí do mapa. E Nínive está ali à direita, né, subindo ali, para o Império Assírio, onde está circulado ali é a cidade de Nínive, onde Jonas tinha que cumprir o chamado do Senhor. Os relatos aí dá cerca de 800 quilômetros. Você vê que tem uma faixa de terra, né? Jonas tinha que percorrer esse trajeto aí via terrestre até subir ali para Nínive. O que ele fez? Ele pegou um navio ali na cidade de Jope e foi para o mar, né, para o lado oposto. Né? Você pode ver a setinha vermelha ali para a esquerda, para uma cidade que a Bíblia diz que se chama Tarsis, que era considerado o outro lado do mundo. Né? Então, Jonas ele tentou fugir para o lado oposto. Né? E aí, então, que aconteceu toda aquela narrativa ali impressionante, né, da tempestade, dele ser jogado ao mar, de Deus ter providenciado um grande peixe para resgatá-lo e vomitá-lo de novo em terra firme. Mas é importante que você veja ali que não tem mar perto de Nínive, né? Então, alguns podem pensar que Jonas, o peixe, devolveu ele ali em Nínive. Na verdade, não. Né? Jonas, a Bíblia não diz onde é que o peixe deixou ele, mas a gente acredita que seja ali na mesma costa onde ele embarcou, de repente um ponto mais próximo possível ali para que ele retomasse a sua viagem via terrestre, né? Como eu disse, Nínive está lá na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, então vocês sabem que ali é tudo deserto, não tem mar ali. Né? Então, Jonas foi deixado de volta ali na costa do Mar Mediterrâneo. Tá? Então, aí pode voltar para o segundo slide. Eu fiz aí alguns comentários só para a gente entender aí o resumo dessa narrativa. Então, as palavras-chave: arrependimento e misericórdia. Né? Tem aí o segundo slide? Arrependimento e misericórdia. Arrependimento tanto da parte dos ninivitas, do povo de Nínive, né? E também tem a parte que toca na questão do arrependimento da sentença que Deus tinha apregoado ali através de Jonas para a cidade de Nínive. Então a gente volta naquela questão de o professor Renato já
tocou nesse assunto aqui, né? Deus se arrepende, Deus não se arrepende, como é que funciona isso? Então, a gente já sabe essa questão de arrependimento aí, no sentido que a gente conhece, né? De sentir culpa por um erro cometido, isso não é possível dentro do caráter de Deus, né? Então, a questão de arrependimento aqui é relacionada à misericórdia, né? Deus teve misericórdia em relação ao povo de Nínive, né? Em outros contextos, essa palavra arrependimento está mais ligada não só a sentir compaixão, mas como também se entristecer, né? Quando Deus se entristeceu com o homem que havia criado e tudo mais. Então, o grande problema de tradução, né? Que a gente tem, não é que está traduzido errado, mas é que muitas vezes a tradução causa algumas limitações. E o arrependimento, sim, do povo, aí sim, em relação aos maus feitos, né, aos crimes e tudo que acontecia naquela terra. Então, o povo se arrependeu diante da pregação ali de Jonas, ali, da mensagem que a cidade seria destruída em 40 dias. Né? E também a palavra-chave misericórdia, né, que é uma grande lição aí, do livro, né, a respeito da misericórdia do Senhor em relação ao povo, né, ao povo ninivita, ao povo ali de Nínive, que, por se arrepender, pôde contar, então, com a misericórdia do Senhor. Então, veja aí, só para a gente entender do que se trata o livro, e aí a gente vai ler algumas passagens aqui e também pincelar alguns trechos ali no nosso material da apostila. Então, Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado para pregar aos gentios com uma mensagem de arrependimento. Então, Jonas foi um profeta missionário, né? Então, só para esclarecer a questão do único profeta do Antigo Testamento, eu estou falando ali, a gente está se referindo à divisão da Bíblia, né, antes do período interbíblico, que a gente conhece ali como Antigo Testamento. A gente sabe que João Batista, né, foi um profeta que pregou o arrependimento depois do período interbíblico. Ele já aparece na narrativa do Novo Testamento, mas ele ainda pertence ao Antigo Testamento, porque ali naquela época de João Batista ainda não tinha ocorrido a morte de Jesus. Então, na divisão, né, antes do período interbíblico, então, do Antigo Testamento, Jonas é o único que é mandado a outro lugar, a outra nação, para pregar o arrependimento. Tem narrativas ali no livro dos Reis de Elias, de Eliseu, que também foram exercer uma atividade em outras nações, mas eles não tinham uma mensagem tão específica em relação a isso, né, como Jonas, né, em relação ao arrependimento. Tá? Então, Jonas, que é considerado um profeta missionário do Antigo Testamento. E, ao contrário dos outros escritos proféticos, o livro é a narrativa de uma única missão, né? A gente vê a narrativa de outros profetas aqui, que a gente tem estudado, como os profetas insistem em pregar, em trazer ao povo aquilo que o Senhor manda, em contextos, em situações diversas, né? Mensagens específicas em relação ao pecado, à idolatria do povo e tudo mais. Mas o livro de Jonatas não, é uma única narrativa, uma única missão, e não tem uma mensagem exclusivamente profética, porque a própria história é a mensagem, né? Então, é
uma diferença entre os livros proféticos aí que a gente pode notar. O próximo tópico é a mensagem principal do livro, é que Deus ama a todas as pessoas e quer compartilhar com todos o seu perdão e misericórdia baseada no arrependimento. Então, ali você vê no título ali que está em cima, Deus não conhece fronteiras, né? Então, Deus ama todas as pessoas e o desejo de Deus é compartilhar com todos o perdão e a misericórdia baseada no arrependimento, né? Isso já foi prometido lá no início do povo hebreu, com a aliança de Abraão, né? Onde ele, através de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então, assim, Deus não é exclusivista. E o livro é biógrafo, né? Começa e termina com o Senhor falando com Jonas. Isso é muito curioso, né? Esse livro ele termina, a gente vai ver aí com uma pergunta do Senhor, aí o livro acaba. Tá? Aí no próximo slide, aí a gente tem, eu pus aí um esboço, já que é um livro pequeno, de 4 capítulos só, tomara que dê aí para você enxergar, está um pouco pequeno, mas é um esboço aqui, é baseado inclusive no comentário aqui do Russell Shedd, onde a gente tem o seguinte: o Senhor chama Jonas, né, e ele se rebela. No capítulo 1, os versos de 1 a 3. Então, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Os versos de 1 a 3 dizem assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te. Em outras traduções diz: levanta, né? E esse levanta é bem destacado, né, por alguns estudiosos, porque Deus usa esse termo, né, com Abraão, enfim, em algumas outras passagens importantes. Mas a ordem de Deus é essa: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a ideia de Jonas era essa, era fugir dessa missão, fugir da presença do Senhor. Ele achava que fisicamente indo para o lado oposto, né, ele iria conseguir, Deus ia então desistir, ia passar essa missão para outro, e a gente comentou agora há pouco, né, Jonas tinha esses motivos todos, né? Ele era hebreu, ele recebeu essa mensagem para ir até uma nação inimiga, porque ele não nutria qualquer compaixão, qualquer misericórdia, pelo contrário, ele, sabendo do declínio da cidade ali de Nínive, ele achava uma vantagem, porque aí Israel estaria livre de novas invasões, de novas guerras e de tudo mais, né? Além do que achar que os outros não são merecedores da misericórdia do Senhor, né? Então, esse é o primeiro erro de Jonas, né? Achar que Deus é exclusivo do povo de Israel e de relutar em cumprir a sua missão ali. Então, ele pega esse navio e o Senhor interpõe uma tempestade. Nos versos 4 a 6 aí. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso.
Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Tem até uma semelhança com a passagem que os apóstolos com o episódio, né, que os apóstolos também enfrentaram no Novo Testamento, lá enquanto havia uma tempestade e Jesus dormia. Né, então tem essas correlações, né, lá no Novo Testamento também, em Mateus, Jesus ali respondendo a uma provocação ali dos fariseus, ele diz, olha, vocês estão pedindo algum sinal, mas não vai ter nenhum sinal para vocês além do sinal do profeta Jonas, que era justamente essa questão de, vamos dizer assim, estar mortos 3 dias, como Jonas ficou, né, dentro do ventre aí do peixe, e depois de 3 dias veio de novo a ressurgir. Então, Jesus se refere a Jonas para falar dele mesmo em relação à sua morte e ressurreição. Tá? E os marinheiros, então, estavam tão intrigados, né, com a força daquela tempestade, e parecia que a tempestade mesmo ia despedaçar o barco, que eles eram religiosos naquela época. Aqueles povos tinham vários deuses, então cada um lá começou a falar com seu próprio Deus, né? Assim que diz aí a partir do verso 7, né? E diziam uns aos outros, né? Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançaram sortes, e caiu sobre Jonas. Bom, esse lançaram sorte aqui. É importante a gente associar essa questão, nessa época, como um ato de fé, primeiramente, né? Hoje nós não precisamos adivinhar nada, nem lançar sorte sobre nada, porque nós temos a Bíblia pronta, nós temos a mensagem aqui, diferente daquele tempo onde eles criam numa divindade, nos seus deuses, e queriam de alguma maneira saber a resposta, saber a direção que esses deuses tinham para eles, né? Então eles lançaram sortes, que era a mesma coisa que você jogar um dado, né? E isso daí, com a fé que eles tinham, cada um no seu Deus, né, apontou para Jonas. E aí tem uma intervenção do Deus, do único Deus, do Deus de Jonas, né? Quem que vocês acham, né, que fez esse jogo de sorte, de adivinhação, ser lançado e apontar para Jonas? É uma intervenção do próprio Deus, né, para que os marinheiros percebessem. Então, enquadraram Jonas ali, né, e começaram a querer saber quem ele era, na verdade, e o que estava acontecendo, o que ele tinha feito, né? A partir do verso 8, aí está escrito assim: Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua, de onde tu vens, qual a tua terra, e que povo é o teu? E o Jonas então respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então todos os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Então, o Deus de Israel era conhecido dos outros povos. O Senhor, Deus de Israel, era conhecido. O poder do Deus de Israel era conhecido dos outros povos. O pessoal ficou atemorizado. Então, olha só. Jonas fala ali para os marinheiros, olha, vocês têm que me jogar no mar. Eles relutam a princípio, mas vê que não tem jeito. Jonas é lançado ao mar
e o Senhor envia um grande peixe, né? E a Bíblia não fala, né, que tipo de peixe é, e nós, na verdade, não conseguimos entender isso, né? O que nós temos é fé para crer na Bíblia e acreditar na providência de Deus e no seu poder para fazer isso que está narrado aqui, e ponto final, né? Muitos dizem que não poderia nem ser uma baleia, e baleia é mamífero, não é peixe, toda essa história, não importa. A Bíblia diz que Deus providenciou um peixe específico ali, vamos colocar assim, para resgatar Jonas, engolir. Jonas está ali no verso 17, ali o capítulo 1 termina assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas ora, então ele percebe, ele ora, ele se arrepende, ele faz uma oração, né? O capítulo 2, essa oração de Jonas, né? Reconhecendo ali o livramento de Deus e a salvação de Deus, e se comprometendo de novo a retomar, né, o seu ministério profético, né? E aí o Senhor livra Jonas, finalmente, né? O verso 10 do capítulo 2, né? É isso mesmo, Jonas 2,10 falou, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, Jonas voltou para a terra firme e começou e sentiu, né, ressuscitado, né, depois de ter sentido morto dentro do peixe. E aí, no capítulo 3, Jonas obedece à segunda chamada, então, do Senhor, né? O capítulo 3 começa, veio a palavra do Senhor, segunda vez, e Jonas dizendo, dispõe-te, né, levanta de novo e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E dessa vez, então, Jonas atende o chamado, né, cumpre, obedece a segunda chamada, né, tá no verso, até o verso 4 aí diz isso, né? Ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e fala que Nínive era uma grande cidade, né, uma cidade importante, e de 3 dias para percorrê-la, né? Jonas começou a percorrer a cidade um dia e pregava, dizendo que em 40 dias Nínive seria destruída, então, subvertida. Continuando aí, uma parte mais impressionante aí é que o rei e o povo de Nínive ouve a mensagem e se arrepende. Veja, os profetas estão cansados de pregar dentro de Israel, dentro do povo que conhece Deus, e às vezes não acontece nada. Os profetas pregam e falam e lançam a mensagem de Deus, a sentença de Deus, muitas vezes, sobre o povo de Israel, e nada, o povo não se arrepende. Com o povo de Nínive não teve essa relutância, né, no arrependimento, né? A partir do verso 5, aí do capítulo 3, você vê aí, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Os incrédulos proclamaram um jejum e vestiram panos de saco, desde o maior até o menor. E a notícia chegou até o rei, e ele levantou-se do seu trono, tirou suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Então, isso tudo era um ritual de humilhação, né, do povo. Então,
o rei ainda fez proclamar, né, por toda a cidade, né, que grandes, nem grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, nem bebam água, nem nada, estava todo mundo em jejum, e que se vestissem de pano de saco, né, e clamassem fortemente ao Deus de Israel. Aí pronto, o Senhor adia a sua condenação, adia o seu julgamento a partir do verso 10 aí do capítulo 3, viu Deus que fizeram o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito a eles que não faria. Quer dizer, Deus teve misericórdia, é isso que quer dizer aqui, os se arrependeram, tá? Para deixar bem claro. Aí Jonas era engraçado, né? Sujeitinho difícil, né? Fez toda aquela tramóia que não tinha como dar certo no início, fugiu, pagou a passagem, entrou no barco, foi para o outro lado, causou aquela confusão toda para os marinheiros, né? Tiveram que jogar ele para fora do barco. Deus mandou o peixe, o Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, orou ali, se arrependeu, né? Foi vomitado pelo peixe, vivo, são e salvo, de novo em terra firme. Finalmente, então, atendeu o chamado do Senhor para ir pregar em Nínive, foi fazer isso, deu certo. E daí Jonas falou, não é possível. Jonas ficou muito contrariado, né? A Bíblia narra aqui que houve um descontentamento de Jonas com Deus, porque Deus então teve misericórdia e não ia mais destruir a cidade de Nínive. Está aí no começo do capítulo 4. Tá? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Então ele acabou confessando, né? Quando ele recebeu o chamado, ele já tinha essa desconfiança, eu vou lá pregar, vou correr um risco, porque aquele povo é sanguinário, eu não tenho nenhum apreço pelos assírios, pela cidade de Nínive, porque eles, por vezes, já atacaram o povo de Israel, né? E, além de tudo, eu vou pregar arrependimento lá, o Senhor é misericordioso, é capaz de, se alguém se arrepender lá, o Senhor vai ter misericórdia, vai poupar esse povo, e Israel vai ser mais tarde, uma hora ou outra, invadida de novo. Ele fala isso daí, ele confessa isso daí. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal, ou seja, tem misericórdia, né? Tem compaixão, tem dó, né? E ele faz esse drama todo, entra numa depressão danada, Senhor, eu prefiro morrer, e tudo mais. E o Senhor faz a pergunta, pela primeira vez, essa pergunta para ele. Olha, Jonas, está aí no verso 5, não, está no verso 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável essa sua revolta, Jonas? Né? Então, Deus ali começa a mostrar e ensinar o profeta a respeito da sua misericórdia, da sua grandeza, né? Jonas, ele se retira da cidade, está aí no verso 5, e para ficar olhando para a cidade, é como se falasse, eu vou aqui assistir à destruição, né, de Nínive. Mas ele se revolta porque não vai ter destruição nenhuma, né? Ele fica por ali, então, e o Senhor ensina uma lição de misericórdia a Jonas, está aí a partir do verso 6. Fez o Senhor nascer uma planta para que fizesse sombra sobre a cabeça, né, de Jonas, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou com isso. O verso 7 diz, mas Deus, no dia seguinte,
ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas. E Jonas, de maneira qual que Jonas quase desfalecia, né? Pelo que pediu para si a morte, né? Melhor para mim é morrer do que viver. Então, Deus, de novo, no verso 9, faz a pergunta: Jonas, é razoável essa sua ira? E ainda por causa dessa planta aí, né? E aí Deus faz dá esse ensinamento, né? O Senhor mostra a sua misericórdia ali nessa lição com a planta ali para Jonas, né? Ou seja, tens compaixão da planta que não te custou trabalho algum e nem fizeste crescer, e que numa noite cresceu e na outra pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E acaba o livro com essa pergunta aí do Senhor. O Senhor fala o seguinte, da ignorância, não é que eles não eram responsáveis pelas maldades que eles mesmos praticavam, mas é que eles não tinham a vantagem do povo de Israel, né? De alguém pregando ali a compaixão de Deus e o arrependimento. Então, Jonas é obrigado a passar por isso para entender a misericórdia do Senhor. A gente já vai encerrar, e eu queria, então, só pedir para você ler aí na apostila, o material que você tem, ali essa parte do propósito e da aplicação prática, né, do livro de Jonas, né, que não podemos nos esconder de Deus, e o que Ele deseja realizar através de nós virá a acontecer, né, apesar de todas as nossas oposições e reclamações, né, e nós nos devemos nos submeter, então, ao nosso chamado, né? Não temos como fugir da presença de Deus em lugar algum. E a gente encerra com o próximo slide, para que a gente entenda aí essa pergunta, né? Essa pergunta é para nós hoje. Você tem alguma razão para estar tão furioso? O que você fez para merecer o sol que nasceu de manhã, mais um dia de vida? O que você fez para merecer tudo isso? O que você fez para merecer as coisas que você tem, a sua saúde, a sua família, o seu emprego? É razoável que você esteja tão revoltado? É razoável que você esteja tão furioso? Essa mensagem que Deus deixa para nós no final. Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos compartilhar, né, essa é a missão da igreja, compartilhar a nossa salvação com aqueles que ainda não conhecem a Deus, e compartilhar a misericórdia e o perdão do Senhor a partir do arrependimento. Essa é uma mensagem principal aqui do livro do profeta Jonas. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário aqui? A gente está encerrando. Amém? Então, nós não sabemos, Nós não sabemos se é uma baleia, se foi um peixe preparado por Deus para esse evento, que foi um milagre. Esse evento é um ato milagroso, é para aqueles que têm fé e para acreditam na Bíblia. Eu não entendo como isso pode acontecer, mas está na Bíblia, eu acredito, e ponto. Ponto final. Para mim é isso. Há controvérsias, né? Há quem diga que uma baleia não tem condições de engolir um ser humano, né? Um maior peixe aí que se tem conhecimento, não haveria essa possibilidade. Então, a gente tem que acreditar mesmo na intervenção divina. A Bíblia não diz qual peixe foi,
então a gente fica com a narrativa da Bíblia, aí, da intervenção divina, aí, do poder do impossível de Deus nessa questão aí do peixe, nessa história incrível aí de livramento do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado. Daqui a pouco acompanho o nosso culto. Até a próxima aula, se Deus quiser.